Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, autor do Abismo, e quero falar sobre o filme Blade Runner, o clássico do Harrison Ford, um dos maiores filmes de cyberpunk de todos os tempos, e que tá no Netflix, então é um filme que você pode assistir hoje com facilidade, mesmo sendo um filme mais antigo, né? E eu vou falar aqui uma análise da narrativa do filme, como que o filme conta a sua história, por que ele funciona tão bem como narrativa, né? Então realmente é uma análise de um escritor em que o meu foco é realmente esses aspectos narrativos e também funciona como dica de escrita para quem quer também contar as suas histórias, seja através de livros, através de quadrinhos, séries, jogos, filmes e etc. Então confere até o final desse conteúdo e se você gostar, clica no joinha. Se quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar e beneficiar com esse conteúdo, envia também na rede social. O primeiro ponto assim, que eu vejo logo de cara nesse filme é como que o universo é apresentado de forma sucinta. Você entende logo de cara que é um filme distópico, que tem uma pegada meio noir, né? Tem tecnologias que não existem no nosso mundo. É até curioso, porque como o filme se passa, ele foi criado nos anos 80, né? Mas a história se passa em 2019, né? Aconteceu antes de ontem, né? Basicamente. Mas ele não previu tecnologias que nós temos hoje em dia, né? Mas também previu tecnologias que nós não temos, sabe? Então tem carro voador, sabe? Mas não só isso, não é só a questão da tecnologia do filme, mas também de elementos que são fundamentais para aquele universo, como, por exemplo, os replicantes, sabe? A ideia dos androides, né, de terem... de como que eles são criados, como que eles funcionam, das limitações deles e dos problemas que eles estão representando agora, sabe? Isso tudo é muito importante para a história, mas é apresentado de forma bem sucinta e bem simples. Você entende o universo, você não fica com dúvida do que acontece, do que pode ou não pode acontecer naquela história. Você já sabe o que esperar, tanto da narrativa quanto daquele mundo, de forma bem simples. E isso é uma coisa que, cara, muitos filmes e livros às vezes perdem um longo tempo explicando demais como eles funcionam. Talvez tenha sido um problema da série Altered Carbon, a primeira temporada, que é também um universo cyberpunk, só que no caso do Carbon Alterado é muito complexo, né? Eu senti assim que o universo é complexo e a história é complexa, sabe? E isso acaba dificultando um pouquinho para o público, para a maior parte do público compreender. E no caso do Carbono Alterado, eles juntam o universo com a narrativa de uma forma assim, bem pesada. Já o Blade Runner basicamente o Deckard, né? É o Rick Deckard, que tem que caçar, o nome em português, né? Blade Runner, o caçador de androides. Então ele tem que caçar alguns replicantes e é fácil entender, sabe? Tem replicantes que estão se comportando de forma errática, eles são ameaça para as pessoas, eles já estão matando e vão matar mais pessoas, né? Então o Rick Deckard tem que impedir esses replicantes. O mundo é um pouco complexo, tá? Muitas pessoas estranhariam se essa história é muito no futuro, um pouco no futuro, porque que tem elementos tão próximos da realidade daquele tempo, né, dos anos 80, mas também tão distantes, sabe? Quem é nerdão que nem eu acha isso tudo muito simples de entender, porque já estou habituado a histórias como essa, mas para o grande público que não está habituado, isso pode ser um pouquinho complicado de entender, sabe? Então, no caso do Blade Runner, o universo é explicado de forma sucinta, que o espectador entende aquele universo e entende a história que está sendo contada dentro daquele universo. Isso funciona muito bem, talvez por isso tenha sido um filme tão popular na sua época e continua sendo um referencial, né, de cyberpunk até hoje em dia. O segundo ponto é como que esse filme consegue criar um antagonista empático, sabe? O vilão do filme, ele consegue ser ambíguo e compreensível, sabe? Ele é uma ameaça, quando o Rick Deckard encara o vilão, você fica com um frio no umbigo, tipo,
como que ele vai vencer, né? Ou então até mesmo se é que ele vai vencer esse antagonista. Mas quando você vê, né, esse antagonista falando, quando ele explica a motivação dele, quando ele explica a ambição dele, você acaba compreendendo ele, sabe? Então, talvez até alguns compreendam como ele se sente, né? A noção de ter uma vida limitada, sabe? De ter os dias contados, a noção de ter sido criado por um propósito e de não ter liberdade, sabe? Todo mundo anseia por liberdade, sabe? E quando você vê um vilão que está justamente lutando contra um sistema opressor, né, que está de alguma forma tentando se libertar, você consegue compreender ele em parte. Por mais que você não se sinta como ele, em alguns casos, né, nem todo mundo vai se sentir como vilão, e nem todo vilão é também alguém que leve o espectador a se botar no lugar dele, sabe? Não é a única forma de fazer um vilão interessante, mas no caso desse vilão, desse filme, se você não consegue imaginar como ele se sente, você no mínimo consegue compreender e consegue ter algum nível de empatia. Tipo, ok, eu não faço ideia de como ele se sente, mas eu no lugar dele talvez fizesse o mesmo ou parecido, sabe? Então, esse vilão consegue ser ambíguo, ele consegue ser implacável, mas ele consegue ser compreensível ao ponto de gerar empatia no público. E o terceiro ponto do filme é também, tanto quanto esse antagonista é ambíguo, a narrativa consegue ser ambígua, assim, no equilíbrio ideal. Então, os dois pontos de maior ambiguidade na história é como que esses replicantes, esses androides, lidam com a condição deles, né? Você conhece vários replicantes ao longo da história e cada um deles está lidando de uma forma diferente com a situação que eles estão enfrentando, sabe? Então você acaba conseguindo, a princípio, você pode até não ter empatia num primeiro momento, porque você não conheceu eles muito bem ainda. Mas até o final do filme, quando você para pra pensar, aqueles replicantes que você conheceu no comecinho, que você não teve tempo de se apegar a eles, você consegue, pô, peraí, então quer dizer que tinha mais história ali que não foi contada, sabe? E você começa a ver que realmente talvez eles tivessem alguma justificativa, sabe? De estar agindo daquela forma. Então, a condição dos replicantes é ambígua na narrativa. A narrativa inteira fica ambígua por conta disso. E não só isso, tem o Rick Deckard e tem a Rachel, que tem o debate de como que eles encaram a condição deles também e a posição deles no mundo, tá? Então, eu vou dar aqui um pequeno spoiler. Se você não viu o filme que quer ver, para o vídeo agora e vê o vídeo, tá? É um pequeno spoiler, mas porque é outro ponto de ambiguidade poderosa do filme. Enfim, lá vai o spoiler. Também fica muito ambíguo também se o Rick Deckard é um replicante ou não, sabe? O diretor chegou a confirmar que o Rick Deckard era sim um replicante, tá? Em uma entrevista aí, há muito tempo atrás. Mas o filme ele não responde essa incógnita. Ele dá pistas de que o Rick Deckard é replicante, mas ele não confirma. Você pode ver o filme inteiro e não ver ele como replicante, mas como um cara que se apaixonou por uma replicante, né? Isso é outro ponto forte de ambiguidade. Ele se apaixona, né? Ele fica em romance com uma mulher que também está com os dias contados, porque ela é também uma replicante, né? Ele está caçando os irmãos dela, de certa forma, sabe? Ela pode se tornar uma ameaça no futuro e ele ainda assim se apaixona por ela. Então isso é um fator também de ambiguidade na história, mas também tem o fato de que ele talvez seja um replicante, e tanto se ele for um humano, mas que criou empatia por aqueles que ele caçava, como também se ele for um replicante caçando replicantes, em ambos os casos, isso adiciona um tempero muito interessante na história, e isso acrescenta uma profundidade muito interessante para essa história. Então eu acho que é por conta desses elementos narrativos também que o Blade Runner é o ícone do cyberpunk até hoje em dia. Recapitulando para encerrar o vídeo, os pontos que eu acho mais interessantes
nesse filme que todo escritor deveria observar para trazer talvez alguns elementos deles, alguns desses temperos, alguns desses ingredientes para a sua história, são um universo apresentado de forma sucinta, tá? Um antagonista empático e uma narrativa ambígua. São esses 3 pontos que tornaram a narrativa do filme Blade Runner tão poderosa. Por hoje é isso. Comenta aqui embaixo qual é o seu mundo cyberpunk favorito, se é o Altered Carbon, se é o Blade Runner, se é talvez aquele filme da Netflix, qual é o nome mesmo? Até esqueci. O filme com o Will Smith com o Orc lá. Esqueci qual é o nome do filme. Também é cyberpunk, né? A proposta do universo é bem interessante, diga-se passagem, mas enfim. Comenta aqui embaixo qual que é o seu mundo cyberpunk favorito. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de cultura pop, criativa e mercado editorial todo dia de 2020. Se você gostou, dá o joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve, ativa o sininho. Se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia na rede social e até amanhã.